Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade estão entre as principais causas de morte no mundo. E cada vez mais, estudos mostram que saúde emocional e alimentação têm um papel fundamental, tanto na prevenção quanto no controle dessas doenças. Estresse, ansiedade, depressão podem influenciar os hábitos alimentares, enquanto uma alimentação equilibrada também contribui para o bem-estar mental e para a qualidade de vida. Eu sou Maurício Martins e esse é o Fala SBCD. Olá, seja muito bem-vindo ao Fala SBCD. O nosso bate-papo de hoje é sobre a relação entre saúde emocional, alimentação e doenças crônicas, um tema cada vez mais relevante diante dos casos de doenças relacionadas ao estilo de vida. E para essa conversa, recebemos o Dr. Marcel Cavalheiro, médico do setor de urgência e emergência do Lausanne Paulista, gerenciada pela SBCD em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Ele é especialista em nutrologia esportiva que vai nos ajudar a entender como a saúde do corpo e da mente estão conectadas e como pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem fazer total diferença na saúde. Dr. Marcel, seja muito bem-vindo ao Fala SBCD. Muito obrigado pelo convite, Maurício, é uma honra, uma gratidão estar aqui e esclarecer essas dúvidas pertinentes aí da população em geral. Doutor, vamos começar então entendendo, por favor, professor, nos explicar qual é a relação então entre saúde emocional e alimentação e como isso pode impactar no surgimento de doenças crônicas. Bom, Maurício, eu sempre falo assim que o cérebro também tem muita fome. Então, o que a gente percebe muito hoje em dia é um desequilíbrio emocional por grande parte da população brasileira, que usa o alimento como um tripé e um canalizador de emoções. Ou seja, a pessoa está triste, feliz, está contente ou está raivosa, por algum motivo ela vai querer ter algum momento de prazer. E, infelizmente, por uma cultura, esse momento de prazer vai estar ligado à alimentação, principalmente alimentos químicos, doces, ricos em carboidratos e alimentos ultraprocessados. Tem uma explicação na ciência que esses alimentos têm uma liberação de dopamina e serotonina. São hormônios fundamentais para a alegria, para a felicidade e para o prazer. Por isso vem essa ligação emocional com a alimentação, o relaxamento através do alimento. E quais são as principais doenças crônicas que uma alimentação inadequada pode nos causar? As maiores doenças, né, causadas pelos maus hábitos alimentares, temos uma lista aí como hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Tá? São doenças que não têm uma cura sem tratamento. Uma vez adquirido, vai ter que aprender a lidar com ela a vida toda. E, querendo ou não, essas patologias elas trazem um aumento de frequência no sistema de saúde gigantesco. Tá? Um paciente diabético, hipertenso, obeso, quando ele entra no sistema de saúde, ele fica por um bom tempo, né, até ele se adequar nessa nova rotina, até ele se adequar nessa nova construção do seu dia a dia. Porém, um descontrole, uma patologia dessa, ele me causa várias complicações. E a mais clássica delas aí seria o infarto agudo do miocárdio. E como identificar que a alimentação está sendo influenciada pelas nossas emoções? Quais são, de repente, algumas características comuns que o senhor no dia a dia acaba enxergando? Ó, a mais clássica dela é a obesidade. Obviamente, a pessoa que está acima do peso, ela já tem uma sinalização importantíssima quanto à má alimentação dela. E a obesidade em si, por ser uma doença crônica, a pessoa tem que ter noção do que isso vai acarretar na vida dela. Né? A obesidade ela vai trazer hipertensão e doenças metabólicas, diabetes. Então, se ela não tiver um controle e aceitar uma nova rotina, ela vai estar fadada, sim, a um longo caminho aí, ida dos hospitais, medicamentos, durante a vida toda. Por isso que eu falo a tamanha importância que é o entendimento emocional com o fator alimentar. Entender que o alimento não é só prazer. O alimento, ele tá para te nutrir. E separar essa questão de fome fisiológica, aquela fome que eu tenho realmente a vontade de comer, eu tenho fome, tá? Da fome hedônica, daquela fome que eu como puramente por prazer, puramente para descontar as emoções no prato. É aquela famosa, né? Acho que eu tô merecendo um docinho neste momento, ou tô merecendo comer uma pizza no final do dia, porque meu dia foi muito cheio e eu tô merecendo. Aquela famosa desculpa que a gente dá para nós mesmos, né? Aproveitando nesse sentido, são duas perguntas em uma. Se o senhor puder falar para a gente quais são os tipos de alimentos que mais nos prejudicam em relação à saúde
E depois disso, quais os alimentos que a gente deve entender que eles favorecem a nossa saúde? Né? Aí isso também entrar na questão de quantidade, aí também o senhor pode nos ajudar em relação a isso também. Então, vamos começar por isso. Quais alimentos nos prejudicam e quais nos ajudam? Maurício, então, quando eu falo nos alimentos, nos piores alimentos aí que nós temos à nossa disposição, eu estou dizendo alimentos industrializados, alimentos que a gente fala que tem uma carga química gigantesca. Esses alimentos estão na gôndola do mercado. Quando você tiver que abrir um produto, né, fatalmente esse alimento tem conservante. Para estar no mercado, ele vai ter conservante, acidulante, químicos que fazem que ele tenha um maior tempo de duração. E, querendo ou não, no seu corpo é uma bomba química. E muito pelo contrário, não tem dificuldade em saber qual alimento é bom para você. Todo alimento que você for descascar, todo alimento que você tiver na natureza é apto para ser ingerido, tá? Então, na verdade, quanto mais natural possível, melhor. Quanto menos complicado, melhor. Nada de comida ultraprocessadas, comidas congeladas, comidas de fast food, junk food, tá? Tente ser o mais natural possível. Legumes, verduras, saladas, alimentos, grãos, o que a natureza nos provém é o suficiente para nos dar uma condição de vida adequada. E nesse sentido, qual que seria a importância, por exemplo, de uma pessoa? Vamos entender da seguinte forma: tem a pessoa que de repente ela se cuida um pouco mais da alimentação e outra já nem tanto. Mas, de qualquer forma, um acompanhamento multiprofissional é importante, independente do caso, né? Não só para a questão de para entender se o corpo está funcionando normalmente e tudo mais, mas fala para a gente a importância de você ter um acompanhamento médico, com uma equipe multiprofissional, envolvendo médicos, nutricionistas, enfim, até psicólogos, se for o caso, nesses cuidados. Bom, o atendimento multiprofissional ele é importante porque ele abarca todas as situações na qual fazem a pessoa ter uma vida desregrada. O médico ele acompanha, tá? Ele pede exame, solicita, ele faz a parte de gerenciamento nesse primeiro momento. Já o nutricionista, ele cria uma dieta plausível, né, para o paciente. Porque não adianta também eu falar, coma isso que vai emagrecer. É difícil. O fator emocional, que aí vai entrar o psicólogo, que vai dar todo esse aporte emocional para controlar os desejos, as vontades, tá? E em cima de um cardápio ajustado, ele vai encontrar prazer na alimentação, ele vai encontrar um sabor na alimentação. Porque a primeira coisa, quando eu falo em dieta, a pessoa imagina algo sem sabor, algo sem graça. Então, o nutricionista, ele pega, esse cardápio, ele cria um cardápio, na verdade, em cima das suas vontades, das suas preferências. E nada é proibido, tudo é ajustado. Tá? Então, o nutricionista cria a dieta voltada para você, o psicólogo cria ele trabalha as emoções nas quais você tem mais abalo emocional, e o educador físico ele cria uma rotina de atividade para você. Então, esses quatro membros trabalhando em conjunto são uma receita de sucesso para você ter de fato encontrar um caminho mais saudável. Doutor, só voltando um pouquinho mais nessa questão do tipo, porque nós falamos, né? Às vezes nós mesmos mentimos pra gente em relação a, eu acho que eu mereço um docinho agora, eu mereço, de repente, uma pizza no final do dia, enfim. Não se trata, né, de proibir as pessoas de comerem, né, esses alimentos, mas também, também só de ajustar isso na sua rotina. Lembrando que cozinhar e preparar o alimento acaba demandando tempo, e às vezes é um tempo que às vezes a pessoa quer economizar para descansar ou para fazer alguma outra coisa. Mas ela percebendo que se de repente ela fizer isso de uma forma mais terapêutica possível, de repente, né, tentando fazer daquele hábito de produzir a própria comida, né, de cozinhar e tudo mais, pode ser uma coisa de lazer, também é uma coisa importante dela pensar, né? Claro, a pessoa, para cozinhar, ela tem que estar ligado não propriamente por obrigação. Ela tem que ter prazer a isso. Então, o que faz a pessoa estar numa cozinha hoje em dia, ela tem gostado do que está fazendo. Ela tem que ver que o alimento que ela produz é um alimento saudável, que vai nutrir o corpo dela da maneira adequada. Então, ela tem que enxergar a cozinha como um método prazeroso, não como algo punitivo. Ah, vou ter que fazer comida, né? Porque hoje a competição com os alimentos ultraprocessados é desleal, tanto pelo valor do investimento agregado como no tempo, né? Então, nossa rotina é tão corrida durante o dia que fatalmente você quer passar no mercado e comprar algum alimento já semi-pronto, já pré-cozido, né? Com que faça que seu ganho de tempo seja mais apropriado. Porém, nem sempre vai ser melhor, né? Quando você sai dessa situação e enxerga o alimento como fonte vital nutritiva, você vai dar mais valor. E é justamente isso. Você tem que começar a mudar sua rotina entendendo que a cozinha faz parte dessa nova cultura. Então, traga a família, os filhos, traga todo mundo para sentir esse ambiente. Uma família mais saudável é aquele que frequenta a cozinha diariamente.
estão juntos, produzindo alimentos, cozinhando, fazendo com que a vida seja mais leve. Aquela coisa, né, doutor? É melhor a gente gastar um tempinho agora produzindo a nossa própria comida, cozinhando, tentando se alimentar melhor, de uma forma mais saudável, para depois não ter que gastar tanto tempo depois cuidando dessa saúde que a gente deixou de lado, né? O senhor vê muito isso no dia a dia, né? É lógico, né? A gente fala que as pessoas hoje esqueceram, né, de se cuidar. Elas vivem numa rotina tão intensa, numa rotina tão que demanda tempo, que demanda responsabilidades, que vale muito mais o que você gera no seu trabalho do que você gera para si mesmo. Então as pessoas esqueceram de olhar para si e tentar enxergar uma melhor versão de você mesmo. Então, com essa rotina diferenciada, com um estilo de vida mais ajustado, você vai começar a focar na sua vida, porque a vida é pautada em escolhas. Então, más escolhas vão gerar más consequências. E no dia a dia, eu acredito que o senhor deve orientar muito os pacientes nessa questão, né? Olha, você precisa comer melhor, de uma alimentação mais saudável, né? Indicar, de repente, para um nutricionista orientar nessa questão. Mas quando a pessoa recebe essa notícia, olha, você precisa se alimentar melhor, qual que é a primeira reação que ela recebe, que ela tem? Olha, nem sempre é bem-vinda essa informação. Sempre o paciente olha para você com um tom acusatório, como se fosse falar em obesidade seria um julgamento. Mas as pessoas não entendem que isso é uma doença que realmente leva à morte. Então, quando eu falo para a pessoa que ela está acima do peso, que ela precisa se alimentar melhor, que ela precisa ter um estilo de vida mais ajustado, ela olha com um pouco de raiva, porque nesse momento ela não se vê, ela não se enxerga nessa situação, né? Para ela está tudo bem. Para ela estar com 10, 15, 20 quilos acima do peso, tá tudo bem, né? Porém, tecnicamente falando, não está bem, né? Então as pessoas têm que parar de ter esse conflito, de levar rancor. Tem que entender que a obesidade é uma doença e exige tratamento, né? De fato, uma mudança de vida, uma alimentação balanceada, uma hidratação ajustada faz com que ela tenha uma vida muito mais prazerosa. E é uma coisa que o senhor falou antes da gente começar a gravar, que muitas vezes a pessoa não, se ela mudando os hábitos, ela também não vai sentir essa mudança logo de cara. Vai levar um tempo, né? De repente um mês, 2 meses, até um pouco mais do que isso, para começar a perceber os benefícios daquela mudança positiva na alimentação, né? Isso, a mudança, toda mudança é difícil, tá, Maurício? Toda mudança gera empenho, gera dedicação. Porém, quando a gente fala em mudança alimentar, mudança de vida, eu estou mexendo com o eixo familiar, com o eixo social, né? Porque hoje tudo que a comida está tão enraizada na nossa cultura que ela faz parte de todos os momentos. Se você está triste, você come, feliz, você come, se você está bravo, você come. Então, tudo gera em torno do alimento. Então, quando você desmistifica isso para o paciente e ele enxerga de uma maneira mais clara que o alimento não é para descontar prazer, não é só para ter prazer, alimento é para nutrir. Então, quando ele se enxerga dessa maneira e, junto com uma rotina mais saudável, começa a olhar no espelho e se enxergar melhor, fatalmente ele não muda mais. Só que nessa adaptação, que são em torno de 2 a 3 meses, é o percurso mais difícil, onde a taxa de desistência é muito grande. Quando eu falo taxa de desistência, estou falando que de 100 pacientes, 98 não chegam no terceiro mês. Somente 2 conseguem uma mudança de vida efetiva. E um discurso que eles falam bastante é a questão do preço, o valor. Ah, comer bem é caro. Muito pelo contrário. Se for numa feira aí, você gasta um dinheiro não tão absurdo e consegue ter uma alimentação plena, uma alimentação nutritiva. Tá? A questão é as escolhas. A questão é você saber o que quer e onde você quer chegar. E aceitar isso. Colocar isso numa rotina que vá com que você consiga personificar melhor, consiga ter uma vida mais saudável, consiga desenvolver melhor suas funções. Doutor, a gente estava falando antes da gravação, e eu acho que é importante a gente deixar como exemplo também, né? Essa questão do exemplo. Às vezes a gente está pensando na gente, na nossa saúde, mas isso também impacta na vida das pessoas que nós amamos e que convivem com a gente no dia a dia, né? Por exemplo, um casal, uma pessoa quer melhorar a sua alimentação e precisa cuidar da sua saúde. E depois a pessoa que está acompanhando, né, seja o companheiro ou companheira, acaba entrando nesse ritmo também. Os filhos, principalmente, acabam também, de repente entrando nesse ritmo também de melhorar a própria alimentação. Isso é um aspecto importante também que o senhor considera? Ó, Maurício, é muito importante o que você me falou, tá? Quando eu falo em paciente obeso, paciente com doenças crônicas, em uma residência, um exemplo, um pai e mãe que estão acima do peso ou com alguma doença metabólica, fatalmente os filhos vão ter essa doença,
tá? Tem estudos que provam que não é por questão hereditária, de convívio mesmo, tá? Quando você pega crianças ou familiares que estão no local na qual os pais eles têm uma obesidade, uma doença crônica, fatalmente eles vão ser acometidos com isso. Por isso a importância, né, que a gente fala, o exemplo arrasta. Quando você pega pais que se cuidam, pais que têm uma atenção na atividade física, na alimentação, que têm bons costumes e bons hábitos, a tendência é que os filhos nunca mais fiquem à mercê de uma alimentação descompensada. Então, os exemplos em casa saudáveis, eles fazem com que são efeitos multiplicadores que a gente fala. Então, dentro da residência, as pessoas vão estar tendo boas escolhas. Porque se os pais são aqueles que fazem, no caso, o investimento na alimentação, optarem por alimentos limpos, que a gente fala, alimentos nutricionalmente ok, a família vai estar consumindo alimentos saudáveis. Agora, se os pais, por outro lado, investem em alimentos de uma carga de carboidrato elevada, química elevada, a família toda vai estar consumindo. Por isso que os familiares que têm maior importância financeira na casa, aqueles que dão um ritmo e o hábito, eles têm um fator fundamental de ser o exemplo da boa alimentação e dos bons costumes, tá? Isso eu falo que filhos, vós, até mesmo a rede de amigos próximas vai olhar e vai falar, nossa, olha o Maurício como está tão bem, por que eu não vou chegar nesse ponto? Então é muito válido quando você coloca um exemplo para modificar todo o contexto da sua família. Doutor, muito bacana. Realmente o exemplo também é uma coisa que importa bastante, né? E aproveitando, né, como nossa última pergunta aqui, para a gente poder encerrar, que mensagem o que o senhor pode deixar para quem enxerga na comida um alívio emocional, mas que entende a necessidade de se preocupar com a saúde do corpo? A mensagem seria: comer é bom, tá? Mas comer não pode ser bom ao ponto de você descontar toda a sua carga emocional nela, tá? A comida tem que ser olhada como um fator nutricional. E sempre se pergunte: eu estou com fome realmente ou só estou ansioso? Tenta entender a alimentação como um fator vital, não como um fator momentâneo, né? Nesses casos, a gente sempre indica para a pessoa, na hora que sentar à mesa, se auto-perguntar se ela quer estar ali nesse momento. Se ela quer estar ali nesse momento, para não ser algo puramente emocional. A alimentação saudável te traz saúde, te traz longevidade. Doutor, muito obrigado pela sua participação hoje no podcast, por compartilhar essas informações com a gente, tá? E obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do Fala SBCD. O Fala SBCD é uma produção da equipe de comunicação da SBCD, que conta com convidados ilustres, assim como o Dr. Marcel. Muito obrigado, Dr. Marcel, e até o próximo episódio.